Os Estados Unidos cometeram um erro ao conduzir uma guerra ilegal. Uma guerra ilegal, um ataque beligerante ilegal, uma mudança de regime ilegal. Nós erramos e agora levamos uma surra militar, força aérea, fuzileiros, marinha, o que for. Todas as formas que tentamos lidar com o Irã militarmente foram um fracasso. Então isso deveria acabar. A gente devia ir para a mesa dizendo, tá, o que é o mínimo que você pode me dar para eu não parecer um perdedor completo? É isso que deveríamos estar dizendo. Mas em vez disso, continuamos com exigências e estamos enviando forças, tropas, neste momento, para a região. As decisões normais, lógicas, operacionais que um comando militar tomaria, que um político informado e racional tomaria, simplesmente não estão sendo tomadas aqui. E é por isso que eu acho impressionante tentar entender o que o Trump está fazendo e explicar isso. É quase impossível explicar de forma lógica. Mas em termos ideológicos, ou até de chantagem, sabe? Será que ele está mesmo sendo chantageado por Israel? Essa é sim uma possibilidade. Tem outro ponto também, e esse é um assunto sobre o qual a gente quase nunca fala. Quero dizer, o americano comum, a gente está lutando para viver, certo? O americano comum vive de salário em salário. Eu acho que a maioria nem tem $400 guardados no banco para uma emergência. É o que as estatísticas mostram sobre como os americanos, a maioria deles, estão vivendo. E não é bem. O Trump, então a gente não se preocupa com 39 trilhões de dólares em dívida. Isso, para a maioria dos americanos, nem parece algo real. A gente não sabe bem o que isso quer dizer, mas a gente gostaria de ter um pouco disso. Tipo, posso pegar mais dívida, porque a gente vive de dívida. Agora, o Trump tem ouvido a Yellen, que é a secretária do Tesouro dele, e também tem ouvido o ex-secretário do Tesouro. E como você sabe, eles ficam revezando entre o cargo e a presidência do Goldman Sachs, né? Então esse é o tipo de governo da elite que a gente tem. O Jamie Dimon, que foi secretário do Tesouro, e os dois têm falado no ouvido do Trump, reclamando de problemas financeiros. Não só com dólares e títulos do Tesouro, mas também com papéis comerciais, esse tipo de coisa, sabe? Tudo em que os americanos investem, não o americano comum, mas tudo em que o pessoal do dinheiro nos Estados Unidos investe. E a energia é o que move boa parte disso. A ideia do petrodólar, do dólar como moeda de reserva dominante, o que ainda é verdade, embora isso venha diminuindo nos últimos 20 anos. Essas são as preocupações do Jamie Dimon, do Sr. Bassett e de outros. E eles estão conversando com o Trump. Então eles dizem para ele, Trump, você precisa fazer a energia voltar a fluir e temos que impedir que os iranianos negociem petróleo e gás, ou recebam em yuan ou em criptomoeda, porque isso contorna o sistema do dólar americano. Isso passa por fora do SWIFT, e isso é um problema. Aí o Trump, sendo o idiota que é, diz, então esse é mais um motivo para eu controlar o Estreito de Hormuz para garantir isso. E sabe, parte do que ele ameaçou os iranianos com, claro, foi... Bom, na verdade, ele ameaçou o mundo todo. Ele disse que se você pagar, e eu achei isso muito estranho, ele não disse só que não deixaria os navios passarem sem autorização, basicamente fazendo o que os iranianos já tinham feito, além do que já tinham feito antes. Ele disse que qualquer um que pagar uma taxa de trânsito ilegal em criptomoeda, em yuan ou em qualquer outra moeda, nós vamos atrás de você em alto mar. Ele disse isso. Vamos parar o seu navio, confiscar o seu petróleo, ou o que quer que você tenha comprado, normalmente é petróleo que sai de lá, às vezes fertilizante, tomar isso como se fosse um prêmio, eu acho, e punir o navio, apreender o navio. Então essa é uma guerra que o Trump declarou praticamente contra o resto do mundo. Ele está dizendo que se você pagou o que os Estados Unidos consideram uma taxa ilegal, e olha, isso é tão contra o livre mercado que chega a dar enjoo, porque afinal, o que é uma taxa ilegal? Se duas partes concordam em algo, o seguro para atravessar o Estreito de Hormuz é altíssimo. As pessoas que precisam do petróleo, que preferem aquele petróleo bom, limpo, do Golfo Pérsico, estão dispostas a pagar $1 ou $2 a mais.
Ou em alguns casos, como no caso do Vietnã ou da Tailândia, não pagaram nada. Simplesmente disseram, somos seus aliados, e passaram sem pagar taxa nenhuma. Mas isso são dois países concordando em comercializar os produtos que eles mesmos produzem. Agora, os sauditas podem dizer, bom, nós produzimos o petróleo e não recebemos a taxa de trânsito. Só que eles usam um estreito muito pequeno. E também já dispararam mísseis a partir da Arábia Saudita, sejam americanos ou sauditas, e eu acho que foram os dois, contra o Irã. Então isso é uma situação de guerra. Não tem nada de anormal nisso, nem de longe. É exatamente assim que as coisas podem funcionar. São partes que entram em acordo. E agora o Trump veio e disse, não, vocês não podem fazer nada disso. Vocês têm que fazer o que eu mando. E aliás, ele queria escolher o próximo Ayatollah. Lembra disso lá no começo? Bom, ele se recebeu a propósito. É isso mesmo. E agora ele quer, na verdade, em algum momento, ele até gostou da ideia, na cabeça maluca dele. Gostou da ideia de que os iranianos estavam cobrando um pedágio. Ele disse, quero participar disso. Vai ser um pedágio conjunto, Irã e Estados Unidos. Aí eu pensei, Estados Unidos? Tipo, isso é do outro lado do mundo, a gente não é dono de nada daquilo. Enfim, desculpa me alongar tanto, mas é que isso é muito confuso. E eu ainda tentando entender tudo isso na minha própria cabeça. Não. Eu acho que o que você acabou de dizer foi muito bem colocado. E é realmente confuso. Todo dia a gente é bombardeado com todo tipo de informação que, na maior parte das vezes, serve para nos distrair dos assuntos principais. Questões das quais, sabe, o governo Trump tenta desviar a nossa atenção ou simplesmente não consegue lidar. E você mencionou algo muito interessante. A gente está no meio dessa guerra de agressão contra o Irã para beneficiar Israel e soldados americanos já morreram na prática por causa de Israel. O Pete Hegseth demitiu recentemente vários comandantes militares importantes. Então estamos no meio de uma guerra de escolha, e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão passando por uma transformação. A guerra de Trump é claramente ilegal, tanto pela Constituição americana quanto pelo direito internacional, porque o Conselho de Segurança da ONU não deu nenhuma autorização. Então fala pra gente, como é que os militares americanos veem essa guerra de agressão contra o Irã? E qual é a situação das Forças Armadas dos Estados Unidos hoje? É bom, está claramente em apuros. E não só por causa do desempenho nessa batalha que o Trump escolheu travar, mas porque, veja, é realmente muito difícil vencer uma guerra de expedição contra um país preparado, entrincheirado, muito inteligente, altamente industrializado, com 93 milhões de pessoas unidas, politicamente unidas. Esse é o tipo de guerra que você nunca quer enfrentar porque vai perder. A gente não consegue sustentar isso logisticamente. Não temos apoio global. Há muitos motivos pelos quais essa foi uma péssima ideia. Mas o Trump fez isso. O Trump escolheu isso. E as Forças Armadas claram as ordens civis. Agora tem algumas questões novas surgindo. The war for Israel. This was a big thing. We had Rubio telling us we did this because Israel forced us into it or needed us to do this. And so that's why we did it. That's not defending America. And the danger and the destruction that this war has caused so far doesn't feel like we're fighting for America. So Trump has done a really poor job as president communicating to the American people and particularly to the military that this is a war to defend America's interest. They don't buy it. He's not doing a very good job of selling it either. He's assuming that military leadership and military soldiers, airmen, Marine, Guardians, whatever you want to call them, são todos robôs, sabe? Seria legal. Talvez, no futuro, sabe, a Palantir acabe comandando nossas guerras e a gente tenha robôs lutando por nós, fazendo exatamente o que mandarmos por um dia ou dois. Mas hoje a gente ainda lida com pessoas de verdade.
E essas pessoas, em geral, não estão convencidas, simplesmente não acreditam que essa seja uma guerra pela defesa dos Estados Unidos. Agora estamos nela. Então, de modo geral, eles têm um problema de convencimento e também um problema de ilegalidade. Esse é outro ponto específico. A forma como temos conduzido nossas guerras, cada vez mais, nos últimos 20 anos, se parece muito com a maneira como as forças de defesa de Israel conduzem as delas, ou seja, sem nenhuma preocupação com vítimas civis. Se você quer atingir um alvo e ele está dentro de um prédio, você derruba o prédio em cima dele de mais 1.000 pessoas, se for esse o número que estiver lá, e não se preocupa com isso. Essas são perdas aceitáveis para você. Essa é a atitude israelense. Porque pela doutrina de Israel, os inimigos não são vistos como seres humanos. Um inimigo de Israel provavelmente não é judeu, embora existam muitos judeus que não apoiam o sionismo, isso é fato. Mas para Israel, os vizinhos são considerados sub-humanos. Isso é uma ideologia, é racismo. A gente conhece bem esse tipo de coisa. Então eles não contam essas perdas civis. Mas essa cultura nunca fez parte da cultura americana, pelo menos não nesse sentido, embora a gente tenha, sim, um histórico de racismo no nosso passado. A gente gastou muito tempo, dinheiro, energia, mobilização social, tudo isso e também leis para se afastar daquela realidade. A gente quer que todas as pessoas sejam iguais. Na verdade, até os nossos fundadores, com todos os defeitos que tinham, disseram que todos os homens nascem iguais, certo? Eles abraçaram essa ideia. E os americanos também abraçaram essa ideia, é o que a gente aprende desde cedo. Então, todos os soldados nas Forças Armadas entendem o que é o Estado de Direito, porque vivemos numa república constitucional. Eles entendem a Constituição, não só o que está escrito nela, mas o fato de que um pedaço de papel serve para limitar a insanidade dos seres humanos, homens e mulheres. Eles também sabem que existe o direito internacional, como os julgamentos de Nuremberg. Muita gente não sabe muito sobre os julgamentos de Nuremberg. E a me dão tudo sobre. E uma coisa eu sei. Quando eu ouço alguém falar em julgamentos de Nuremberg, eu lembro que só estava cumprindo ordens, não vai te salvar da forca, certo? Se você comete um crime de guerra, se faz algo ilegal, se mata civis, qualquer uma dessas coisas, é disso que os nossos soldados têm medo. Eles pensam, vão obedecer à ordem do presidente e cometer crimes de guerra? Porque essa é uma guerra ilegal. Não foi declarada constitucionalmente. Não tem autorização do Congresso. Ele nem sequer consultou o Congresso para decidir essa guerra. Não é uma guerra de defesa. É uma guerra ilegal, de agressão. Quer dizer, todos esses fatores, os soldados americanos sabem disso. E pensam, bom, esse é o nosso trabalho, a gente gosta de lutar. Mas será que a gente vai estar protegido? A gente vai estar legalmente protegido ao fazer isso? Essa é uma grande questão. Mas tem outro problema além desse. E é por isso também que eu acho que muitos desses generais, a gente está vendo vários sendo demitidos. Bom, primeiro eu quero falar sobre os 3 que o Hicks demitiu mais recentemente. Vem mais demissões por aí. E também já tem mais aposentadorias anunciadas. Mas em um único dia, ele demitiu o chefe do Estado-Maior do Exército, um cara de combate, formado em West Point, bem sólido, com bastante experiência no Oriente Médio. Ele também demitiu o chefe do que antes era o Comando de Treinamento e Doutrina do Exército. E são esses caras que formam as tropas, os oficiais, todo mundo. Eles são responsáveis pelo treinamento, tanto o desenvolvimento intelectual e de liderança, quanto o treinamento prático, recrutamento, tudo isso. Então ele demitiu esse cara também. E aí você pensa, ué, por que ele demitiria esse cara? É só um burocrata, né? Ele cuida de exercícios, programas de treinamento, essas coisas. Pois é, ele demitiu esse cara. E também demitiu o chefe dos capelães do exército. Então, agora você tem que se perguntar, o que esses dois têm em comum? Bom, todos eles estão em contato direto com os soldados. Os capelães são aqueles a quem você recorre quando tem um problema, uma dúvida moral ou quando quer sair das Forças Armadas por motivo de fé,
o chamado status de objeção de consciência. E a gente está vendo esse tipo de pedido disparar dentro do exército. Já o cara do treinamento sabe exatamente do que somos capazes, sabe o que estamos treinando e provavelmente discordou de parte do material de treinamento e do conteúdo ideológico que vem da liderança do Pete Hegseth. E provavelmente o mesmo vale para eles. A gente não sabe disso. Mas, de qualquer forma, eles foram demitidos no meio de uma guerra que estamos perdendo. O último cara de quem eu me lembro que demitiu todos os seus oficiais, os mais importantes, no meio de uma guerra que estava perdendo, foi o Stalin, lá no começo, sabe? Logo quando os alemães invadiram. Então, de novo, não é um bom sinal. Um dos grandes problemas, e foi o que a gente comentou antes, quer dizer, antes do programa, é o nacionalismo cristão e o sionismo cristão sendo incentivados e recompensados dentro das Forças Armadas. E eu vou te contar rapidinho uma coisa que descobri neste fim de semana, algo que sinceramente eu não sabia. E olha que eu passei 20 anos nas Forças Armadas e 4 anos e meio no Pentágono. Eu nunca vi nada parecido com isso. O máximo que a gente tinha em termos religiosos há uns 20 anos no Pentágono, pelo que eu sabia, era o café da manhã anual de oração. E claro, podia haver grupos de oração organizados de forma descentralizada por pessoas que não tinham autorização nem incentivo dos seus comandantes. Mas ao que parece, isso mudou completamente. Mudou mesmo. Agora eles reúnem milhares de funcionários do Pentágono, acho que incluindo contratados, mas principalmente militares e civis, bem no centro do prédio. Sabe, o Pentágono tem costumava ter uma área parecida com um parque no meio, mas agora está mais construído. Mesmo assim, ainda existe um espaço grande no anel central do Pentágono. E eles fazem reuniões pelo menos uma vez por semana, talvez até mais. São encontros de oração que tiram essas pessoas do trabalho durante o expediente e lá elas assistem palestras, pregações e coisas desse tipo. Agora, dá para dizer, talvez seja como aquele programa dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu lembro que a gente tinha, palestrantes que vinham ensinar como fazer melhor o nosso trabalho. Mas não é esse tipo de palestrante que eles estão trazendo. Eles estão trazendo nacionalistas cristãos e ideólogos cristãos. Estão trazendo gente do tipo que a gente já viu, que a gente conhece da Casa Branca. Sabe, a Paula, como é mesmo o nome dela? A conselheira reza Paula White, eu acho. Paula White, certo. Então eles estão trazendo pessoas que falam e pregam no mesmo estilo da Paula White. Isso é o que eu chamaria de sionismo cristão, ou nacionalismo cristão. Agora, eu não sou especialista em como dividir essas categorias, mas eu não chegaria nem perto da Paula White. No domingo de Páscoa, na Páscoa não ortodoxa do fim de semana passado, ela basicamente deu a entender que o Trump era como Jesus. Jesus foi perseguido pelos inimigos, Trump é perseguido, e ela ficou insistindo nisso, que eu achei absurdo. Mas claro, o Trump publicou hoje no Truth Social uma imagem dele mesmo vestido como uma figura de Jesus, curando os doentes, trazendo liberdade para a terra e tudo mais. Healing the sick, bringing liberty to earth and all that kind of thing. So, I did not take it seriously for a long time. Sabe, por muito tempo eu não levei isso a sério. Eu pensava, religião é uma coisa à parte. Acho que, como diz a Constituição, a gente tem liberdade religiosa e o Estado não pode estabelecer uma religião oficial. É isso que a primeira emenda diz. A gente fez isso de propósito, porque aprendemos com a história. Não queríamos algo como a Igreja da Inglaterra, que era tanto um instrumento político quanto religioso, ligado ao rei e tudo mais. Enfim, temos separação entre Igreja e Estado, e praticamente todos não temos isso no Pentágono. Quando eu falo no Pentágono, estou falando das 26, 35 mil pessoas que trabalham lá. Mas eu também estou falando de todas as instalações militares, porque, ao que parece, esses encontros religiosos que não são obrigatórios acabam registrando quem vai, quem não vai e qual foi a desculpa para não ir.
Então, se você não foi porque estava doente e nem foi trabalhar naquele dia, é uma coisa. Agora, se você estava no escritório e se recusou a ir, aí já é diferente. Agora, o sionismo cristão, o nacionalismo cristão, esse tipo de religião evangélica, que é um subconjunto da ideologia protestante. Obviamente, não estamos falando de todas as religiões. E os protestantes, quantas denominações protestantes diferentes a gente tem? Muitas, né? How many different Protestant religions do we have? Many, right? At least 200 different variants. Pelo menos 200 variantes diferentes. Essa variante específica, esse subconjunto de uma ideologia cristã radical, está sendo imposto não só a outros protestantes e católicos, certo? Está sendo imposto a muçulmanos. Está sendo imposto aos judeus, aos nossos soldados e militares judeus. Está sendo imposto aos ateus, a todo mundo que temos, aos agnósticos também. E quantas pessoas, a gente lamenta que as pessoas não vão mais à igreja. Mas muita gente neste país se considera, e as pesquisas mostram isso, sou espiritual, mas não sigo nenhuma religião. Então o que isso me torna? Um agnóstico? Mas eu acredito em Deus, só não vou à igreja, seja lá o que for. Todas essas pessoas, e são muitas dentro das Forças Armadas, estão sendo direcionadas para dentro desse guarda-chuva ideológico. Agora, tudo bem. Isso até seria aceitável se realmente fosse moldado pelos ensinamentos de Jesus. Mas claro, não é. É moldado por uma mistura meio estranha de nacionalismo israelense, sionismo, a ideia do Estado de Israel como um presságio religioso do Armagedon, o que vá lá, talvez tenha algum sentido. Mas também pela noção de que os Estados Unidos, como uma nação exclusivamente cristã, teriam, bom, nem sei se é honesto dizer isso, mas essa ideia de que a América tem um papel bíblico a cumprir. E esse papel está sendo exercido e deveria ser exercido, especialmente no Oriente Médio. Então a gente chega naquele livro muito conhecido, mas pouco compreendido, o Apocalipse, né? Onde fala de rios de sangue, de tudo aquilo acontecendo, e depois eu acho que Jesus voltaria. Bom, na verdade, talvez ele já tenha voltado hoje, porque eu vi uma foto do Trump vestido como Jesus. Então eu sei que ele está na Casa Branca. Vai ver, Jesus já voltou. E a gente pode encerrar tudo isso. Mas o problema real é outro. É uma ideologia, seja religiosa ou política, sendo imposta às Forças Armadas. Isso por si só é inconstitucional. E por si só é intolerável numa república. A gente está comemorando o quê? 250 anos desde a Declaração de Independência. Os princípios em que a América foi fundada não têm nada a ver com uma ditadura religiosa. Eles não são um totalitarismo religioso e também não são guerras religiosas. A gente não trava guerras religiosas. Na verdade, claro, já usamos a religião para justificar as nossas guerras. Lembra quando tomamos o Império Espanhol? Era para levar Deus e, bem, Deus e ouro, seja lá o que for. Nas Filipinas era para levar Deus para eles e a gente ficava com os recursos. E tudo bem, né? A gente convertia as pessoas. E elas já eram católicas, então já eram cristãs, mas não tinham aquela ética protestante. Isso vem fermentando como uma visão minoritária há décadas, desde o fim do século XIX, inclusive. Mas agora parece que está se formalizando. Bom, dá para imaginar, pelo jeito que eu estou falando, que eu não participaria dessas reuniões religiosas em nenhuma parte do Pentágono. E eu com certeza resistiria se me dessem uma ordem dessas, sabe? Muita gente pensa assim, e eu já sou mais velho. Tem pessoas mais jovens que não vão à igreja ou que têm uma visão bem cínica sobre algumas dessas ideias religiosas e estão sendo obrigadas a fazer isso. E não foi para isso que elas se alistaram. Isso é ilegal. Mas no meio militar, muita coisa que é ilegal no mundo civil, sim, também é ilegal no exército. Só que você não vai conseguir justiça. A gente fala muito sobre isso, porque é preciso seguir a cadeia de comando. Só que se quem está na sua cadeia de comando é quem está cometendo o crime, e o seu único caminho é subir essa cadeia, é você quem acaba sendo punido. E nós já... É assim que são. Sim, claro, existem os inspetores gerais.
Mas uma das primeiras coisas que o Hedges fez, logo no começo do ano passado, quando assumiu o cargo, foi reduzir o número de inspetores gerais. Ele não queria que eles tivessem como oferecer uma saída ou uma fonte de justiça. Enfim, grandes problemas. Os soldados não estão satisfeitos, não tem como estarem, e eu acho que estão confusos. E o Trump está se aproveitando disso e usando, eu acho que ele está supervisionando, como o próprio Hedges disse, não exatamente uma purificação das Forças Armadas, mas um tipo de doutrinação séria dentro do Exército. Pessoas que discordam estão sendo afastadas. A gente vê isso no alto escalão, mas também em todos os níveis das Forças Armadas. E aqueles que servem e que compram essa ideia, que levantam essa bandeira do nacionalismo cristão e da guerra global, especialmente na Terra Santa, esses estão sendo promovidos. E o que é isso? Quer dizer, isso é praticamente um sequestro das nossas Forças Armadas. Vai além de qualquer coisa que eu já tenha visto, sinceramente. Acho que nunca tivemos algo assim. Então é uma grande preocupação e ninguém está falando sobre isso. Mas veja, os americanos sabem disso, porque os filhos deles, que saem do serviço militar e conversam com os parentes, ei o que está acontecendo nas Forças Armadas. Estão ouvindo dos nossos próprios militares e eles estão dizendo que tem algo estranho acontecendo lá dentro. Enfim, é muito perigoso. Hoje a gente não tem um exército capaz de vencer uma guerra, nem nas melhores condições. E estamos destruindo ele por dentro com essa ideologia cristã, que na verdade nem é cristã, porque eu não me lembro de Jesus ter dito que a gente precisa sair por aí matando pessoas, porque isso seria bom para nós. Isso seria bom, sabe, para sua alma. Mas ele nunca disse isso. Então é um grande problema. Enfim, eu espero que as pessoas investiguem isso, porque, na verdade, eu nem estava tão por dentro do que estava acontecendo, mas a gente teve uma reunião no fim de semana com um cara que trabalha exatamente com esse assunto, da Organização pela Liberdade Religiosa Militar, e os telefones deles não param de tocar com todo tipo de história assim. E isso nunca tinha acontecido antes, porque a organização existe há 30 anos, mas de repente estamos vendo isso acontecer. Então é mais uma crise criada pelo Donald Trump. Tem ele feito isso de propósito ou por ignorância? O fato é que ele causou isso. Com certeza. E eu realmente espero que as pessoas comecem a olhar para isso, porque afeta milhões de famílias em todos os Estados Unidos, milhões de americanos, já que seus filhos, maridos, irmãos, esposas e irmãs fazem parte disso. Então eu acho que esse assunto precisa vir à tona e ser discutido mais, pelo menos um pouco mais a fundo, para entender o que de fato está acontecendo. Então, obrigado por trazer esse tema. Claro, o Trump se apresentou como um candidato pró-paz, mas desde janeiro de 2025, ele já bombardeou 7 países. Ele bombardeou a Venezuela, a Nigéria, a Somália, o Iêmen, a Síria, o Iraque e agora o Irã. Agora ele está pedindo um orçamento histórico de $1,5 trilhão para o Pentágono. O Pentágono funciona como um buraco negro, porque nunca passou por uma auditoria, como você mencionou. E agora ele está basicamente pedindo para cortar gastos em alguns programas sociais e dar ao Pentágono um aumento de 50% no orçamento. Qual é a sua interpretação sobre o fato de o Trump estar priorizando o orçamento do Pentágono acima de praticamente qualquer outra coisa? É bom, ele é obcecado pelas Forças Armadas. Isso é certo. Esse é o instrumento preferido dele como presidente, especialmente nesse segundo mandato. E ele acreditou em muita propaganda sobre o quão poderosa é a nossa força militar, o quão temida ela é, e de fato ela é temida. Mas no mundo de hoje, eu não acho que seja mais a força número 1. E também não acho que Israel tenha sido em algum momento a número 1 na região, mesmo que a gente diga, Israel é o melhor. Eles são os melhores em projetar poder aéreo e em bombardear. E essa também é a nossa especialidade, projetar poder aéreo e bombardear. Mas nós temos, e Israel também sofre um pouco com isso, uma dificuldade enorme de produzir em grande escala o tipo de armamento que a gente consome quando entra numa guerra de expedição, como fizemos com o Irã.
Então a gente fica sem os nossos próprios recursos. E também, sabe, no fim da Segunda Guerra Mundial e até durante a guerra, a gente tinha uma capacidade logística incrível. Tínhamos navios que levavam bens, serviços, armas, tudo isso pelo mundo e conseguíamos produzir em grande escala. Aumentamos nossa produção e fomos, de certa forma, o salvador das linhas de suprimento da Europa. Acho que é justo dizer isso. E claro, no fim da guerra, ficamos com toda essa capacidade que, em vez de reduzir, tentamos manter, criando esse complexo militar-industrial com o qual convivemos até hoje. Só que o nosso exército, na prática, não tem mais a profundidade, a logística, nem os recursos para fazer isso. Mas o Trump não entende isso, ou não sabe disso, e ninguém está dizendo isso para ele. O Trump gosta dessa ideia e ele sempre exagera em tudo. Então ele exagera também quando fala: as nossas forças armadas podem fazer qualquer coisa, e todo mundo fica com medo disso. Mas ele tem 79 anos e parece que está lembrando de como as coisas eram, talvez nos anos 80, ou até nos 50, 60, 70, sabe? Quando o resto do mundo ainda sofria muito com as consequências da Segunda Guerra Mundial. E claro, teve a libertação das colônias, e muitos países, grandes e pequenos, estavam tentando desenvolver suas próprias capacidades de defesa, entender do que precisavam e construir sua base industrial. Todos estavam nesse processo. Mas isso já ficou para trás faz tempo. Só que a cabeça do Trump parece presa nesse passado, e o mundo de hoje não é mais aquele. Basta olhar para a capacidade da China de produzir aviões de combate tão bons quanto os nossos. Eles conseguem produzir, sim, mas conseguem fazer isso por um quarto do custo e provavelmente 5 ou 10 vezes mais rápido. O mesmo vale para mísseis e navios, para construção naval. A gente nem constrói mais navios. Essa era a nossa força logística nos anos 50 e 60. Hoje não construímos mais. E os poucos que fazemos não funcionam muito bem, como vimos com o navio militar Gerald Ford. Mas também não conseguimos construir navios civis de forma rápida ou com bom custo-benefício. Então acabamos recorrendo à Ásia para construir nossos navios e até à Rússia. A gente não tem quebra-gelos, nem sabe mais como construir um. A Rússia, por outro lado, produz uma quantidade enorme desses navios. E por que isso importa? Bom, o comércio global pelo Ártico é muito relevante. E os únicos que não têm de Kiowa é eficiente e acessível são os russos. Bom, a gente diz, a gente não gosta deles. E os russos, por si só, têm uma capacidade enorme de armamento e de produção. Todo mundo faz as coisas mais barato, mais rápido e melhor do que a gente. E o Trump vive nessa fantasia de que nós somos, sabe, os melhores, que todo mundo tem medo da gente. E ele não percebe que o mundo inteiro observa os Estados Unidos. Claro que observa. Somos a maior nação consumidora. É a nossa moeda que todo mundo quer, entende? Eles observam os Estados Unidos, tentam estudar o país, tentam entender o país. O mundo inteiro sabe o que o Trump não sabe, que a gente já não é mais o número 1. Com certeza não na área militar, e muito menos na nossa capacidade industrial. Nós falhamos nisso. Foi por isso que o Trump foi eleito. O que ele ia fazer? Ia reindustrializar os Estados Unidos, trazer todos os empregos de volta e, sabe, fazer todas essas coisas boas. Os americanos concordaram com isso. Mas, claro, o Trump não fez nada disso. E as pessoas em volta dele também não têm a menor ideia. As mais inteligentes ali são as do setor financeiro, como o Jamie Dimon e o Scott Bessent. E esses caras só entendem de indústrias de financiarização. Eles só conhecem a indústria pelo lado do lucro, do investimento, esse tipo de coisa. Eles não são engenheiros, não são construtores, entende? Onde é que a gente encontra engenheiros e construtores? Eu não sei. Where do we find engineers and builders? I don't know. Asia, China, Iran. Ásia, China, Irã, Rússia. Enfim, escolha o país. Gente, a gente já não tem mais o que fez os Estados Unidos serem grandes. E na cabeça do Trump, ainda temos. Então ele está desperdiçando isso e já vem desperdiçando faz tempo. E não está claro.
Bom, isso soa bem triste, mas tem algumas coisas boas saindo disso. E eu queria... Você me mandou uma coisa sobre a qual eu queria falar. Nossas bases no Oriente Médio, certo? Nossas bases na Arábia Saudita, no Bahrein, no Catar, em todos esses lugares nos Emirados Árabes Unidos. Eu acho que a gente não vai voltar para essas bases. Elas se tornaram inabitáveis. Isso é uma coisa, elas são muito vulneráveis, e isso ficou evidente agora. Mas tem outra coisa, nós montamos aquelas alianças com os países árabes do Golfo Pérsico. A gente armou tudo. Pegamos eles de surpresa com uma guerra e depois não demos nenhuma proteção quando o Irã respondeu. Nenhuma. E foram eles que construíram aquelas bases. Sabe, quando a gente constrói bases no exterior, não é assim. Temos todo esse dinheiro reservado no buraco negro do orçamento do Pentágono e vamos construir uma base aqui para vocês. Vai ser ótimo, porque vocês podem alimentar nossos soldados, podem trabalhar nos Burger Kings das bases e servir nossos caras. E a gente vai vender munição, vai treinar junto com vocês. Tá, a gente até diz que vai treinar junto, mas o que a gente realmente diz é, vocês constroem a base pra gente. Vocês, países ricos do Golfo, constroem uma base para a gente, oferecem todos esses incentivos, compram todos esses aviões e aí nós vamos até lá, trabalhamos com vocês e ajudamos. Só que essas bases se tornaram inabitáveis, em alguns casos foram destruídas. A maior parte das nossas forças já saiu dessas bases. Quando chegar a hora e essa guerra acabar, seja porque o Trump declara que acabou e a gente para e diz, tá bom, vamos recomeçar. Como é que a gente faz isso? Aqueles países árabes não vão cair nas mesmas mentiras de novo. Tipo, vamos construir outra base, por que vocês não vêm? Eles não vão fazer isso. Eles estão percebendo que a América, os Estados Unidos, é um aliado muito pouco confiável. E além disso, é um aliado cruel, liderado por um homem louco. Mas não importa se é realmente o Trump, porque a gente teve, sabe, as políticas que o Trump está seguindo. Dá para traçar isso de volta por vários presidentes, certo? Até o Biden, que a gente nem tinha certeza se o cérebro dele estava funcionando direito, mas a equipe em volta dele, o sistema, continuou tocando o barco, fazendo guerras, apoiando guerras, gastando dinheiro com guerras, tentando mandar no planeta. Todos eles fazem isso. Então o Trump só está fazendo a mesma coisa, de um jeito mais burro e espalhafatoso. Mas ele está seguindo um caminho antigo, já bem praticado. Eu acho que o mundo acordou. Acho que isso é uma das coisas realmente positivas. Acho que as pessoas perceberam, os países perceberam, não amarrem sua carroça no cavalo americano. Não faz isso. Esse cavalo não presta. Tem muito risco envolvido e você provavelmente vai se dar mal. Eles percebem isso. Então agora dizem, bom, quem são nossos novos amigos? Qualquer um que queira ser meu amigo e que seja mais honesto do que os americanos. Pois é, Rússia, China, até países asiáticos, e a gente está vendo isso até na Europa, né? Os europeus dizem, a gente gosta dos Estados Unidos, precisa do dinheiro e dos investimentos deles, mas na real não dá para confiar. Não dá para confiar. Eles dizem uma coisa e você sempre tem que bajular. O Trump insiste nisso, sabe? Você viu aquele negócio umas 2 semanas atrás, quando o Trump disse que o chefe da Arábia Saudita, assim... Ele insultou ele, não foi? Ele insultou o outro de um jeito tão grosseiro e tão público que, olha, não tem como voltar atrás. De jeito nenhum. Não dá para dizer, desculpa, isso não funciona. Já era. Então não vamos ter mais bases na Arábia Saudita, pode ter certeza disso. Eu não sei pelos números, mas posso praticamente garantir que a base no Catar não vai ser reconstruída. A base no Bahrein, o quartel-general da Sexta Frota, também não vai estar mais lá. Não vamos ter bases na Arábia Saudita. Acabou. Não dá. É contraproducente. E essa é uma lição que já ficou bem clara para muitos desses países. Isso é algo positivo. Então, talvez o Trump realmente cumpra a promessa de trazer as tropas de volta para casa. Os europeus, alguns países europeus, estão irritados com Trump e com o jeito que ele age e não querem envolvimento militar.
Eles dizem, sabe de uma coisa? Vamos cuidar da nossa própria defesa. Então a OTAN está hoje mais dividida do que nunca e menos preparada para defender a Europa do que jamais esteve, porque já não pode contar com os Estados Unidos. E essa foi uma das lições da guerra na Ucrânia, que foi, claro, mais uma guerra ilegal na qual a gente se envolveu. Trabalhamos nela por anos e anos e ainda estamos financiando. Sabe, a gente ainda está, de certa forma, financiando a guerra na Ucrânia e armando aquele lado. Então parece que a gente gosta de guerra. Mas essa guerra não ajuda de verdade, nem a Ucrânia, nem a Europa. Eu acho que a maior parte da Europa se sente menos segura, tanto economicamente quanto militarmente, depois de 4 anos de guerra com a Rússia, do que se sentia no começo. Então, quando a coisa aperta, alguém vai ter que ser culpado. E eles não vão se culpar. Vão culpar Washington. E com razão. Isso é ótimo. A gente está vendo uma espécie de fragmentação acontecendo entre os nossos aliados. E o Trump percebeu isso também. Ele disse o quê? Umas 3 semanas atrás? Vocês precisam vir me ajudar na minha guerra ilegal com o Irã. E ninguém respondeu. Todos disseram algo como, bem, a gente não pode fazer isso. Ele ficou muito irritado com isso. Não entendeu nada da justificativa. Sabe, dizem que ele joga aquele tal de xadrez em 5 dimensões, né? Pois é, não é bem assim. Ele é basicamente um bebê intelectual na Casa Branca. E o pior disso tudo, além de todas as pessoas que ele acabou matando, assassinando ou mandando eliminar, é o fato de que ele tem o dedo no botão nuclear. E como ele é tão imprevisível e tão mal informado sobre praticamente tudo, existe uma grande preocupação de que algo assim possa acontecer. E claro, Israel não teria essa preocupação, porque é infelizmente uma sociedade movida pela raiva. Então, sabe, eles também são uma grande preocupação. Na verdade, coisas boas estão acontecendo. O que ainda não aconteceu é um afastamento de Israel na nossa política externa. Israel deveria ser tratado como qualquer outro país com o qual temos relações, não como nosso melhor aliado, porque certamente não é. Mas sim, isso precisa acontecer. Ainda não aconteceu. Pode acontecer, ainda pode acontecer. E parte disso talvez tenha a ver com Gaza e essa guerra no Irã. Mas há alguns resultados positivos. Eu não quero ser totalmente negativo, mas sim, este é um momento perigoso para o nosso país. Quer dizer, o Trump pode realmente acabar com o nosso experimento republicano. Dá para imaginar se as eleições democráticas de novembro ou as eleições para o Congresso, para o Senado, provocarem uma virada de verdade? Isso seria uma mudança significativa. E o Trump, isso seria em dezembro. E aí, em algum momento antes de tomarem posse, no dia 6, 7, 8 de janeiro, quando quer que cheguem a Washington, ele decide declarar a lei marcial. Quer dizer, ele poderia fazer isso. Ele vive no passado. Se vê como uma figura histórica. Pode acontecer. Então, eu acho que todos nós precisamos, mesmo sendo difícil, prestar atenção no que está acontecendo. Tentar se manter informado, não entrar em pânico. Isso é importante, porque se a gente absorve informação demais, pode ser assustador. Mas é preciso estar preparado. Preparado para coisas que, neste momento, a gente ainda nem começou a imaginar quando se trata do futuro político do nosso país. Acho que é aí que estamos. Acho que estamos num ponto de virada, algo bem diferente de tudo que já vimos antes. Tenente Coronel Karen Kwiatkowski, muito obrigado por essa conversa tão interessante. Foi um prazer enorme receber você aqui. E eu sei que o nosso público gostou muito da entrevista e vai ficar esperando para ver você de novo no programa. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Com certeza. Obrigado por me receber. Foi muito bom conversar sobre esses assuntos.